Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do grupo da Fraternidade Espírita em torno do Mestre. E hoje vamos fazer uma reflexão acerca das penas e dos gozos terrestres, que é um capítulo lá do Livro dos Espíritos, né? Na quarta parte do Livro dos Espíritos, é o primeiro capítulo. E nós vamos discutir, nós vamos refletir sobre essa temática. Mas antes de começar a nossa reflexão, nós temos que fazer alguns questionamentos, que aliás, tenho certeza que são questionamentos que nós nos fazemos ao longo da vida. Como, por exemplo, o que é felicidade para nós hoje? O que é felicidade para você? O que você precisa para ser feliz ou para se considerar feliz? Afinal, todos nós queremos ser felizes, mas no fundo, você já parou para pensar se nós realmente vamos conseguir um dia ser felizes neste planeta? Afinal de contas, vemos tanto sofrimento, nós mesmos sofremos vários reveses. E afinal de contas, por que sofremos? E por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns passam por mais dificuldades do que outros? Essas são algumas questões, que a gente pode formular para introduzir o nosso pensamento neste tema de hoje. Aliás, de grande valor moral para a nossa alma, que no fundo sabemos estar enferma, senão não estaríamos encarnados aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que definir alguns conceitos. Por exemplo, o que são penas? Se nós formos lá no dicionário, penas é castigo, punição, padecimento, sofrimento. E esta palavra usada no direito penal, na criminologia, significa a punição que é infligida, imposta ao infrator por uma contravenção, por uma infração cometida. Para o direito penal, a pena ela tem um tríplice aspecto, que é a de repressão, correção e prevenção. Eu gostaria que nós guardássemos este conceito, esse tríplice aspecto, para utilizarmos ao longo da nossa reflexão. Em teologia, penas têm um significado diferente. Ela está relacionada sim ao pecado, que traz consigo o castigo, mas no sentido apenas de pagar pelo crime ou pelo ato cometido, sem o sentido de resgate ou de aprendizado. E a palavra gozo? Gozar significa ter, desfrutar. É uma satisfação, seja ela intelectual, moral ou física. Está relacionado a prazer, a contentamento, a alegria. Então, com aquelas questões que nós nos fizemos no começo, mais estas definições, nós agora com certeza podemos dizer que essa nossa reflexão de hoje é sobre a origem e a finalidade dos sofrimentos que podemos ter estando aqui encarnados, mas também das alegrias que podemos desfrutar ainda aqui neste planeta. Mas, olha só, nós não conseguiremos obter aquelas respostas daqueles questionamentos que nós fizemos no começo, sem antes entender os princípios que a doutrina espírita nos ensina. Quais seriam esses princípios que nós chamamos de princípios basilares da doutrina espírita? Em primeiro lugar, é a existência de Deus, a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo que comanda tudo que existe, imortal, eterno, imaterial, imutável. Sem esse conceito, em primeiro lugar, não conseguiríamos entender o porquê sofremos. Temos que também levar em conta a imortalidade da alma. Somos seres imortais.
somos espíritos imortais que estamos agora temporariamente encarnados. E falando em encarnação, outro princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação do espírito, seja neste planeta ou em outro, né? Afinal, também temos o princípio da pluralidade dos mundos habitados, né? Existem vários mundos habitados pela raça humana e este planeta em que estamos hoje é um mundo que a sua categoria é de provas e expiações, assim como existem mundos felizes, né? E também mundos primitivos, ou seja, menos evoluídos do que a Terra. E para finalizar os princípios basilares da doutrina espírita, temos a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, sabemos, a doutrina espírita nos trouxe isso, né, que nós podemos nos comunicar com aqueles que já não estão mais encarnados. Por que precisamos desse princípio? Né? Porque a consciência da imortalidade da alma, da imortalidade do espírito, vai nos remeter à compreensão de que essa vida corporal é apenas uma estação temporária, na qual nós estamos aprendendo, adquirindo experiências, exercitando as nossas virtudes, resgatando os nossos débitos e nos submetendo a provas para que possamos um dia atingir a perfeição moral que nos colocará ao lado de Jesus, né? Tanto que na questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que para alcançarmos essa perfeição moral, nós temos sim que suportar as vicissitudes da existência corporal. Nós temos sim que passar por essas dificuldades que a vida encarnada nos traz. E que seguindo o caminho do bem, seguindo o caminho reto, né, tentando seguir o Evangelho de Jesus, nós não ficamos isentos dessas vicissitudes, dessas dificuldades da vida corporal. Apenas alcançaremos mais depressa essa perfeição moral. As dificuldades, né, que nós passamos, segundo os Espíritos nos ensinam, na maioria das vezes são consequências da nossa própria imperfeição. Ou seja, nós podemos refletir, chegar à conclusão de que quanto menos imperfeições tivermos, menos tormentos passaremos aqui ainda nessa existência. E isso nos leva à questão 920 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec questiona se o homem encarnado pode gozar de uma felicidade completa aqui na Terra, né? E, para nossa tristeza, os Espíritos respondem que não, que essa vida foi nos dada como prova e expiação, né? Mas que nós podemos sim proporcionar a nós mesmos felicidade tão grande possa comportar essa nossa existência que ainda é grosseira, né? Ou seja, os Espíritos nos ensinam que nós somos os obreiros da nossa própria felicidade ou infelicidade. Está nas nossas mãos buscar isso, né? E o Espírito Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala que felicidade sem mescla não existe na Terra. Ou seja, temos a possibilidade de ter uma felicidade relativa, mas não completa, tá? E se nós praticássemos a lei de Deus, nós nos livraríamos de muitos males, de muitos problemas. Nós poderíamos sim gozar dessa felicidade relativa a que os Espíritos se referem. Ela é relativa, é claro, ao plano que nós nos encontramos. Um plano ainda grosseiro, repleto de paixões. E mesmo que as nossas atitudes fossem embasadas pelo bem,
né, pela moral, a natureza da nossa felicidade não poderia ser completa, porque os Espíritos nos falam, né, que a verdadeira felicidade, somente o progresso moral, somente a perfeição moral é que pode trazer, né, para o Espírito. Mesmo porque nós, em nosso atual estágio evolutivo, nós nem podemos imaginar o que seria uma felicidade completa, uma felicidade verdadeira, né? E ainda o Espírito Fénelon nos traz que o homem, como que de intento, ou seja, como de propósito, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar, né? Ou seja, ele está querendo dizer que nós aqui encarnados, nós somos infelizes pelas nossas próprias atitudes erradas. E se nós remontarmos, né, para a origem do que nós chamamos as desgraças humanas, né, guerras, fome, né, nós vamos ver que na maioria das vezes essas calamidades, essas desgraças, elas são criadas por conta do afastamento da humanidade do caminho reto. Afinal, o que motiva uma guerra, se não a ganância, se não o orgulho e a ambição, né? O que origina a fome? O que faz alguns homens, algumas nações terem tanta riqueza e outras nações tanta miséria, se não a falta de caridade? O homem, dentro da sua condição evolutiva, ele não percebe esse tipo de coisa. Ele vai perceber que a sua felicidade ainda está muito ligada à satisfação material e não ao seu progresso espiritual. E se nós ficarmos presos apenas a esses gozos materiais, colocando a razão de nossa felicidade na posse de alguma coisa ou na companhia de alguma pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que só acham que só vão ser felizes se tiverem aquela outra pessoa que elas amam ao seu lado. Ou seja, está colocando a felicidade dela nas mãos de outra pessoa, né? Ou outras pessoas só se consideram felizes se tiverem os itens, né, os bens materiais que desejam. Sem a satisfação desses desejos, né, fugazes, a pessoa se considera infeliz. E enquanto a gente pensar dessa forma, a gente vai ficar limitado a sempre satisfazer esses desejos. Ou seja, nós vamos gastar a nossa vida, a nossa juventude, a nossa saúde, a nossa disposição correndo atrás de ilusões e não nos deixando ser felizes. Nós estaremos negando a nossa felicidade, porque se você pensar, o prefixo in da palavra infelicidade é o prefixo de negação, não é? Ou seja, quem corre atrás de desejos materiais, de satisfações temporárias, está negando-se o direito de ser feliz. Porque já sabemos, a espiritualidade já nos trouxe as respostas de que somente a perfeição moral, somente a evolução espiritual é que nos vai fazer felizes, né? Então, quando nós entrarmos em contato com a nossa imortalidade de espíritos que somos, nós vamos poder ampliar a nossa visão quanto ao significado de felicidade. Nós vamos começando a perceber que a felicidade não está na satisfação de desejos momentâneos, de posses, né? Ou mesmo das pessoas que nos rodeiam, dos apegos que nós não queremos nos livrar, né? E se a gente começar a enxergar dessa forma, né, de que isso é apenas uma estação temporária, como eu disse lá no começo, nós vamos começando a aceitar os desafios que essa vida nos traz, resignados, principalmente naquelas dificuldades que nós não temos tudo o que queremos, não somos tudo o que queremos, não temos ao nosso lado todos que queremos, e aí
treinando, praticando essa resignação, nós vamos começar a enxergar aqueles que estão em condições piores do que a nossa. Nós vamos começar a enxergar não aquilo que nós não temos, e sim aquilo que nós temos a mais que os outros, né? Nós vamos começar a enxergar que nós sim temos tudo que precisamos, e isso nos gera gratidão pela vida, né? E quando nós somos gratos pela vida, quando nós buscamos a verdade da imortalidade da alma, da vida espiritual, nós começamos a ter fé no futuro, porque aí a gente começa a enxergar o que nos espera depois dessa vida, né? Nós começamos a nos vigiar agora, nós começamos a modificar as nossas atitudes pensando na nossa vida futura, e isso me dá esperança de um futuro melhor, me dá esperança de uma vida melhor, e isso, gente, já é motivo suficiente para ser feliz. E cada um tem hoje, né, na nossa condição evolutiva, cada um tem uma medida para a felicidade. Afinal, o que me faz feliz hoje pode não fazer o meu vizinho feliz. O que eu preciso hoje para ser feliz não é a mesma coisa que meu pai ou a minha mãe precisa para ser feliz. E pensando nisso, Kardec questionou: se cada um pensa de um jeito, se cada um tem objetivos diferentes, o que seria uma medida comum de felicidade para todos os homens do planeta, né? E aí os espíritos respondem que deveria ser, mas não é ainda. Com relação à vida material, felicidade é somente possuir o necessário. E com relação à vida moral, felicidade é ter a consciência tranquila e, olha, mais uma vez, fé no futuro, né? Essa é a verdadeira receita para a felicidade. Nós ficarmos atentos ao que me é necessário para essa existência corporal. Eu tendo o necessário, deveria ser feliz. Também ter a consciência tranquila de que não estou prejudicando ninguém, de que estou fazendo tudo o que há em meu alcance para ajudar o meu próximo, para ser uma pessoa de bem. E isso vai me dando fé, esperança no futuro, porque eu sei que aqui estamos temporariamente. E o problema hoje de nós todos é que nós perdemos a noção do que é necessário e do que é supérfluo, e por isso acabamos atrás de ilusões. E no Livro dos Espíritos, ainda na questão 923, os Espíritos falam que o homem sábio, a fim de ser feliz, ou seja, para ser feliz, aquele que possui sabedoria, aquele que busca a verdade, ele sempre olha para baixo e nunca para cima. Ele só olha para cima para se conectar com o alto, para elevar a sua alma ao infinito, né? Ou seja, é aquilo que eu disse antes: se nós começarmos a aceitar as dificuldades da nossa existência, porque se estamos num planeta de provas e expiações, né, e eu estou hoje passando por dificuldades, isso tem uma motivação, né? Porque lembra daquele tríplice aspecto que eu coloquei lá no começo, que é utilizado em criminologia, que a pena tem a característica de repressão, de correção e de prevenção. Olha só, se eu estou expiando os meus débitos de vidas passadas, né, eu estou sendo repreendida para poder me corrigir e evitar cometer os mesmos erros. Porque se eu estou passando por essas dificuldades é para que eu aprenda essa lição e não volte a cometer os mesmos erros, né? Claro, possivelmente eu possa ser provado, né, em virtude, em relação a isso, mas somente para
fortalecer uma virtude adquirida, para fortalecer aquele bem que eu já pratico, né? É para testar a minha perseverança no bem. Então, quando eu começo a ter essa consciência, eu já olho para baixo. Eu não olho para aquilo que eu não tenho, eu não olho para aquilo que eu não sou ainda, eu não fico ambicionando, né, ou cobiçando nada acima de mim. Muito pelo contrário, sou grato pela vida que tenho, entendo os meus sofrimentos. Ora, posso estar expiando um débito do passado, né? Mas também posso estar sofrendo as consequências de erros atuais, né? Isso a gente vai ver mais para frente, porque não é só os débitos de vidas passadas que hoje eu expio, eu já sofro as consequências daquele mal que eu pratico, daquele erro que eu cometo, né? Eu não preciso esperar, Deus não precisa esperar que eu reencarne em outra existência para pagar para resgatar a minha dívida. Eu posso já sim sofrer as consequências dos meus atos, né? Então, nós hoje criamos necessidades que não são reais, né? E a falta disso, a falta dessa necessidade fictícia, dessa ilusão, me causa insatisfação, me causa infelicidade, né? Ou seja, a gente fica correndo atrás do que é ilusório e não se dedica a nos comprometer com a nossa vida espiritual, com a nossa vida de espírito imortal que somos, né? E jamais seremos felizes enquanto ficarmos desejando o supérfluo, né? Nós sempre, dessa forma, vamos ficar comparando o que a gente tem, aliás, o que a gente não tem, né? A minha vida com a vida daqueles que têm mais, né? Com os mais belos, os mais ricos, os mais poderosos, os mais populares, e aí eu começo, isso é motivo de até mesmo depressão, se eu ficar sempre comparando a minha vida com a vida daqueles que possuem mais, que estão vivendo naquela opulência que eu não tenho, né? Eu vou ficar cada vez mais deprimida, né? Eu vou ficar me sentindo cada vez mais infeliz. E na questão 926, os Espíritos nos falam que se eu começar a restringir os meus desejos, jogando para aquilo de que é necessário apenas para essa existência física, né, eu vou me poupar de muitos desenganos, eu vou olhar sem inveja para a vida de outras pessoas, para as posses de outras pessoas, para o que outras pessoas significam, né? E o que menos necessidades tem, os Espíritos falam, né? Que aquele que menos necessidades tem é o mais rico de todos. Olha só que interessante. E falando em riqueza, essa é outra ilusão que nós sempre corremos atrás. E frequentemente a gente se faz, né, a pergunta: por que eu não tenho nada e aquele tem tudo? Ou por que tão poucos têm tanta riqueza e tantos sofrem na miséria, né? Vira e mexe a gente faz aquela brincadeira, né? Poxa Deus, não era a minha vez de ser rico, de passar pela prova da riqueza? E a gente esquece que a prova da riqueza é uma das mais difíceis de se passar, porque a riqueza, o poder fazem nascer paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual, que é a chave para a verdadeira felicidade. Tanto que Jesus nos disse no Evangelho de Mateus que ele dizia para nós, em verdade, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, nós às vezes desejamos a prova da riqueza, mas é uma das provas mais difíceis de se passar. Então, gente, nós temos que repensar sobre aquilo que consideramos necessidades. Será que eu preciso trocar de carro todo ano? Será que eu preciso ter aquela roupa, aquele sapato? Será que eu preciso casar com aquela pessoa para ser feliz? Né? Ou será que eu preciso viajar o mundo inteiro para ser feliz? Né?
E aí a gente vai também repensando o que nós consideramos infelicidades. Porque se infelicidade para mim é ter que trabalhar muito e ganhar pouco, ora, isso pode ser um resgate de um débito, de uma prova de riqueza que eu passei mal, né? Que eu não consegui passar, aliás. Né? Então, é Deus me dando a oportunidade, a ferramenta para que eu evolua. Então, as dificuldades que nós consideramos infelicidades, elas têm que ser vistas por um outro ângulo, e sim, não como apenas castigos, como, né, a igreja sempre nos fala em castigo, não como em castigo, e sim como ferramentas, como oportunidades abençoadas que Deus está nos dando para que possamos corrigir os nossos erros, progredir moralmente, progredir materialmente também, porque é sabedoria popular que a necessidade é a mãe da invenção, não é? Não foram as grandes calamidades, não foram os grandes desastres que geraram muita tecnologia, que geraram muito conhecimento, né? Onde a ciência deu saltos. Olha só, são oportunidades e não infelicidade, e não apenas sofrimento, né? Na obra de Deus nada existe por acaso, não existe sofrimento sem razão. E é claro, a gente não pode deixar de levar em conta aqueles infortúnios que acabam por atingir, né, a muitos, independente da conduta, né, que são as tragédias, né, os desastres. Essas fontes de infelicidade, de sofrimento, nem sempre estão ligadas à atitude das pessoas, né, mas elas não acontecem por acaso, porque, como eu disse, existe a prova, não somente a expiação, né? E eu não posso esquecer que suportar esses reveses resignadamente é a chave para o meu progresso moral, né? E progresso moral é a chave para a felicidade. Frequentemente, como dizem os espíritos, nós somos infelizes pela importância que damos às coisas desse mundo, ou seja, pelas ilusões desse mundo, que não vão contribuir em nada para esse nosso progresso moral, né? Normalmente é a vaidade, a ambição e a cobiça frustradas que fazem a nossa infelicidade. Mas se nos colocarmos acima dessa vida material limitada, as dificuldades dessa existência parecerão ninharias. Kardec, né, na reflexão que ele faz na questão 933 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, que aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que outros consideram calamidades, né? E nesse primeiro capítulo, né, que nós estamos refletindo, penas e gozos terrestres, né? No final desse capítulo, Kardec, ele faz uma série de questionamentos aos espíritos sobre as principais fontes de infelicidade para o espírito encarnado, né? E em todas as situações apontadas por Kardec, os espíritos destacam, né, nas suas respostas, que aquelas só seriam fontes de infelicidade para aqueles que enxergam somente essa vida material, para aqueles que ainda veem a sua felicidade atrelada à satisfação de desejos materiais, mas que para aqueles, né, que já buscam vivenciar o Evangelho do nosso Jesus Cristo, para aqueles que buscam um sentido maior para essa existência corporal, essas situações, antes de mais nada, representariam aprendizado e fonte de progresso, e não de infelicidade. Mas quais seriam essas situações
questionadas por Kardec, né, no Livro dos Espíritos. Uma das questões que ele faz é sobre a perda de entes queridos, né, que é uma fonte de infelicidade, é um sofrimento, né, é uma dor que vai atingir qualquer pessoa, o rico, o pobre, né, o camponês, o professor, não importa quem, é uma dor que nenhum de nós encarnados escaparemos. E quanto maior o vínculo afetivo que tivermos com esse ente querido, maior a dor que nós sofreremos. E os Espíritos nos dizem que essas perdas, entre aspas, elas nos servem como provas ou como expiações para todos nós, né? Mas qual é o problema? O problema é quando a criatura que perdeu um ente querido não se conforma com essa perda, passando a sofrer de forma penosa. E isso só faz quem demonstra falta de fé e de confiança em Deus. Assim, né, essa pessoa acaba prejudicando o adiantamento daquele ente querido, né, que se foi para o plano espiritual, que desencarnou, e prejudica até mesmo o seu reencontro com ele, né? Por quê? Olha, gente, a gente tem que pensar que se a Terra, para o espírito, a Terra é uma prisão que serve para que possamos purgar os nossos débitos, expiar o nosso passado, o espírito que vai primeiro, né, que desencarna, ele está se libertando dessa prisão, dessa algema, né? Por que nós então queremos aquele ente querido aqui do nosso lado, né? Para privá-lo da sua felicidade lá no mundo espiritual, sendo que os Espíritos nos falam que a verdadeira felicidade não está aqui, né? Está na vida de espírito. E para que a gente quer ele aqui conosco? Para continuar sofrendo as dificuldades dessa existência? Quem já foi primeiro que a gente, ele está se libertando desse planeta e dessas provações. Nós não devemos nos entristecer, ficarmos infelizes com isso, né? O espírito que se foi, ele é sensível à lembrança e às saudades daqueles que ficaram aqui na Terra, que ele ama, né? Só que a nossa lamúria, a nossa revolta, a nossa dor vai provocar uma dor incessante nele, que só vai prejudicá-lo, não vai ajudá-lo nunca, né? E que nós temos que suportar esses distanciamentos temporários, essas separações temporárias, né, com coragem. E se soubermos impor silêncio a essas nossas lamentações, nós vamos nos felicitar quando estivermos também nós fora dessa prisão e reencontrando aqueles que amamos, né? Assim como um paciente que está muito doente, né, ele sofre, né, com o paciente que está sofrendo com uma doença grave, né, ele fica feliz quando ele se vê curado, mesmo tendo havido suportado aquele tratamento ruim, aquele tratamento doloroso, né? A gente tem que pensar assim: estamos encarnados, somos como doentes internados em um hospital, fazendo um longo tratamento e, claro, um tratamento doloroso, para que nós possamos nos melhorar, né? O nosso espírito doente se interna no hospital chamado Planeta Terra, para que possamos nos submeter a um tratamento que vai nos trazer a cura espiritual, a cura do nosso espírito. Kardec questiona também os espíritos da codificação a respeito da decepção, da ingratidão, né? Das afeições destruídas, que também se tornam motivos de infelicidade para o homem encarnado, né? Essa decepção, as decepções oriundas, né, vindas da ingratidão das pessoas que nós amamos principalmente, né, e da fragilidade dos laços de amizade, são uma das fontes de amargura do homem, né? Mas os Espíritos nos falam que isso, a ingratidão, é apenas uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Olha que interessante.
A natureza, ela deu ao homem, né, a necessidade de amar e de ser amado. E uma das maiores felicidades que nós possamos ter aqui na Terra é de encontrar corações que simpatizam com o nosso, né? Então, quando nós estivermos, né, envoltos nesse sofrimento da ingratidão, a gente tem que lembrar que a ingratidão é filha do egoísmo e que o egoísta, o ingrato, ele vai encontrar mais tarde corações insensíveis como ele mesmo tem. Então, nós não devemos nos revoltar, nos magoar ou criar rancor ou ódio dessas pessoas. Nós devemos ter compaixão, porque eles vão acabar sofrendo muito mais do que hoje nós sofremos com a ingratidão dele, né? E também nós temos que pensar que nós encontramos ingratidão no mundo, sim, mas na contrabalança desse sofrimento existe a afeição daqueles que nos amam, né? Existe a felicidade de encontrar corações que simpatizam com o nosso. E essa aventura, essa alegria é recusada àquele que é ingrato, àquele que é egoísta. Então nós temos que ter compaixão por esse nosso irmão e não rancor e não revolta, né? E outra fonte de infelicidade, outra coisa que também às vezes é motivo de revolta, né, cria sentimento de ódio, de rancor, são as uniões antipáticas, como Kardec diz no Livro dos Espíritos, né? Ou seja, aquelas uniões que foram, como eu posso dizer, aqueles casamentos que foram feitos, construídos na base do interesse, seja ele sexual, seja ele monetário, né? E também os espíritos falaram que nós podemos ver, né, essas uniões antipáticas como prova ou como expiação. Então, nada é por acaso. E eles explicam que por que acontece isso, né? Porque acabamos, né, alguns acabam por se unir, sendo que são espíritos que não são afins, né? Porque de duas espécies podem ser as afeições, a do corpo e a da alma. Só que nós, no nosso estágio evolutivo, acabamos por confundir os dois tipos de afeição, né? Acabamos tomando a afeição do corpo pela afeição da alma. A afeição da alma sabemos que é duradoura, os laços de amor não se rompem jamais, nem a morte do corpo físico é capaz de romper um laço de amor, né? E eles tendem apenas a se fortalecer ao longo das existências. Mas a afeição material, a afeição do corpo, ela é efêmera, né? Ela se vai embora, conforme o corpo também. E daí vem muitos casamentos, né, daquelas pessoas que julgavam amar-se com eterno amor e era apenas uma paixão, sendo que quando a paixão acaba, passam a se odiar, né, infelizmente. E a doutrina espírita, ela veio para nos oferecer os ensinamentos que são muito valiosos para a gente compreender a temática familiar, né? Casamento e família, inclusive aquela parte da família que a gente acaba adquirindo pelos laços do matrimônio, ou seja, né, aquela família que são os parentes consanguíneos do nosso cônjuge, não surgem por acaso, resultam de um cuidadoso planejamento familiar, de um planejamento reencarnatório que representa para nós expressiva ajuda para que tanto na Constituição, né, tanto na sua Constituição, pelo casamento ou na ampliação da família com a chegada dos filhos e o funcionamento da família como um espaço de convivência mais íntima, né, onde não existem máscaras, onde as pessoas podem ser elas mesmas, a família sempre tem um papel a cumprir. E Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar,
ela fala que o grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, não. Ela ocorre nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos que estão comprometidos, seja positivamente ou negativamente, né, para os ajustes necessários ao progresso a que todos nós estamos submetidos. A família é a primeira escola do espírito, né? A família é a parte mais importante que temos, a ferramenta mais importante que temos para o nosso progresso espiritual, né? Então nós temos que enxergar as dificuldades familiares, as uniões antipáticas, como provas ou como expiações. Não podemos enxergar como infelicidade apenas, motivos para nos tornar infelizes, e sim como ferramentas, né, como oportunidades de progredirmos. E Kardec também questiona a respeito do temor da morte, né? Nessa parte do Livro dos Espíritos, ele coloca como o temor da morte também como uma coisa que torna o homem infeliz, né? Torna o homem temeroso, né, de realizações em virtude do medo da morte. Mas os Espíritos falam que a morte só assusta o homem que duvida do futuro, né? Que duvida do que existe além, de que não tem esse conhecimento, não tem essa fé, não tem essa esperança. E também o homem que teme a morte pode ser também que ele esteja com medo de deixar o que ele considera felicidade aqui na matéria, né? Ou seja, é aquele que está tão ligado à vida material, às posses, às pessoas que aqui estão, que ele não quer deixar esta vida, né? Porque para ele o que é felicidade é isso aqui. Mas os Espíritos nos falam que o homem que já se colocou acima dessas necessidades fictícias, né, criadas pelas paixões, investindo na sua vida espiritual, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece, né? E a morte para essa pessoa compenetrada, né? A morte, pelo contrário, não inspira nenhum temor, né? Porque a fé lhe dá certeza do futuro, a esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou durante essa existência, lhe dá a segurança de não temer o que vai encontrar lá, né? O que vai encontrar após o seu desencarne, após a sua vida física. E para sintetizar, né, a respeito das fontes, do que consideramos fontes de sofrimentos aqui neste planeta, eu queria trazer um valioso ensinamento de Kardec no item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra como podemos evitar muitos sofrimentos. Ele diz assim: quantos homens caem por sua própria falta? Quantas vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua própria ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, falta de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Os males dessa natureza fornecem, sem dúvida, um grande contingente ao cômputo, ou seja, à soma das vicissitudes, das dificuldades da vida. E o homem as evitará
quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto trabalha por sua melhoria física, por sua melhoria intelectual. Olha só, mais uma receita que Kardec nos traz para que evitemos muitos males nesta encarnação e ao invés de somarmos motivos para sermos infelizes, para sofrermos, iremos ao contrário, somar motivos para sermos felizes ainda aqui, para que tenhamos cada vez mais momentos alegres e paz no coração. E para concluir, essa nossa reflexão de hoje, eu vou trazer 2 pensamentos de Emmanuel, que ele fala acerca da felicidade, É uma visão um pouco diferente. Ele fala que a felicidade que pode não existir aqui na Terra, porque na Terra, enquanto padecer uma só criatura, essa felicidade real, essa felicidade verdadeira que os Espíritos nos falam, não pode existir na Terra enquanto tivermos um único irmão nosso em sofrimento. Essa felicidade pode ainda não existir na Terra, mas quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo, essa felicidade pode existir dentro de nós, Ou seja, quando começamos a compreender que a felicidade verdadeira é sempre a felicidade que nós conseguimos proporcionar ao outro, aí sim nós realmente estaremos começando a ser felizes. Felicidade é como um recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos, Olha só, assim como o nosso sistema monetário. Em razão disso, saibamos dar do que somos e distribuir daquilo que retemos em favor dos que nos partilham a marcha, Então, a gente tem que saber dar daquilo que somos, dar daquilo que temos, com todos, em favor de todos os que são mais próximos, E quem é meu próximo é aquele que precisa de mim. E aí, porque ele fala que somente a felicidade que se divide, olha só, somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica para ser a nossa alegria e a nossa luz, aqui e além, hoje e sempre. Ou seja, quando eu proporciono o bem, quando eu tento fazer o meu próximo feliz, eu já estou também sendo feliz. Eu já estou conquistando para mim essa felicidade relativa hoje, para que um dia eu conquiste a felicidade verdadeira, E no livro Passos da Vida, Emmanuel fala, que a felicidade não está naquilo que a gente possui, e sim naquilo que a gente dá. Olha só, 2 mensagens diferentes, a temática é a mesma, E ainda assim, não tanto naquilo que a gente dá, e sim em como a gente dá. A felicidade não está naquilo que sonhamos, e sim naquilo que fazemos, mas, sobretudo, na maneira como fazemos, Ele fala que felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus, quando nos rendemos a Ele, para que Ele nos use como somos e no que temos, a benefício de todos os nossos semelhantes. E em resumo, ele fala, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que ajudamos os outros, por intermédio dos outros, o céu também nos ajudará. Essa é a receita de felicidade, é a caridade, é o bem ao próximo, é nos tornarmos pessoas melhores cada dia mais. E era essa a reflexão que eu
que eu trouxe para vocês hoje a respeito de como começar a construir a nossa felicidade verdadeira. Podemos sim ainda nessa existência, desfrutar de uma felicidade relativa, mas tudo vai depender da gente, nada depende do outro, nada depende do que está fora de nós, e sim das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que possamos todos ir construindo aos poucos a nossa felicidade, que todos possamos sempre estar abraçados por Jesus, dentro do halo de luz de Jesus. Muito obrigada.